Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Pitágoras, professor de História do Brasil. Hoje nós iremos trabalhar as transformações que aconteceu no Brasil durante o período de exploração aurífera. A gente sabe que foram descobertas várias jazidas auríferas no final do século XVII, mas a atividade se consolida sobretudo na região ali no século XVIII. E a gente sabe que a mineração vai trazer uma série de transformações para a colônia. E é isso que nós iremos ver na aula de hoje. Quais foram as transformações advindas com a exploração aurífera e diamantífera no Brasil? Lembrando que o ouro foi encontrado não apenas na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais, foi também encontrado ouro no sul da Bahia, foi encontrado ouro também em Mato Grosso e em Goiás. Mas, sem dúvida, a principal área de extração mineral era a região das Minas Gerais. A primeira coisa que a gente destaca é que, com o disseminar da notícia pela colônia, chegando até a metrópole, a gente começa a perceber um grande afluxo populacional, um grande afluxo de pessoas para a região aurífera. Até porque mexe com muitos colonos e com muitos metropolitanos essa notícia da descoberta aurífera. Por quê? Porque muitos tinham a cobiça de enriquecimento e a mineração poderia proporcionar esse enriquecimento tão almejado. E aí você começa a perceber uma grande quantidade de pessoas chegando na região, aos milhares todos os anos. Inclusive, os dados são surpreendentes. Por exemplo, em 1700, acredita-se que nas áreas colonizadas no Brasil, tínhamos em torno de 200 mil habitantes. Claro, não entra nessa contabilidade as inúmeras nações indígenas que ainda estavam isoladas e que não tinham tido ainda contato com o colonizador nos mais variados rincões do Brasil. Mas, pegando a população nas áreas colonizadas, estima-se ali 300 mil pessoas. Em apenas uma década, de 1700 a 1710, entraram 300 mil portugueses no Brasil. Então vocês percebam que em apenas uma década a população nas áreas colonizadas dobrou. Teve um aumento de 100%. E esse fluxo vai continuar. Tá? Por mais que o governo português criasse mecanismos proibitivos para obstacular que portugueses viessem cada vez mais ao Brasil, porque já estava tendo problemas lá no reino. O reino não tinha uma população tão numerosa. Acredita-se que no início do século XVIII a população de Portugal girava em torno de 3 milhões de habitantes. Ou seja, em uma década, o Estado português perdeu 1/10 de sua população. Mas mesmo com regras proibitivas que obstaculavam a vinda de portugueses, a gente sabe que nas décadas seguintes a gente ainda vai ter a entrada de milhares de portugueses. Sem contar que também vai haver uma revitalização do tráfico negreiro, porque agora os escravos arrancados das entranhas africanas não seriam levados apenas para as áreas agrícolas, principalmente a zona açucareira, mas também seriam levados para as zonas de garimpo. Então a gente tem um crescimento populacional a ponto de que, ao chegarmos no ano de 1800, lembrem, em 1700 nós tínhamos 300 mil habitantes na colônia. Em 1800, a população estimada do Brasil era de 3,3 milhões de habitantes. Outro elemento que a gente destaca, outra transformação, outra consequência, é o desenvolvimento do mercado interno. É até fácil de compreender. Muita gente chegava na região das minas. Como eu disse, no início do processo de exploração aurífera, dezenas de milhares de pessoas estavam chegando ali na região, mas aí a gente vai perceber que lá se faltava tudo: víveres, alimentos, equipamentos, vestimentas, ou seja, não tinha nada nos primeiros momentos em que aqueles garimpeiros, aqueles aventureiros chegavam na região. Por mais que alguns tivessem a habilidade de caçar, de pescar, mas a verdade é que a gente vai ter, no início do processo de exploração mineral, no final do século XVII e início do século XVIII, fome crônica. Muita gente passando por necessidades. Então, visualizem. Você vai ter uma grande concentração de pessoas, você vai ter uma grande quantidade de ouro e uma carência de alimentos e equipamentos.
Então, algumas pessoas começam a perceber que também seria lucrativo, interessante ir para as minas, mas não para garimpar, mas para levar mercadorias e mercantilizar. Até porque uma grande demanda acabava levando o preço das mercadorias a serem inflacionadas. Não só a grande demanda, mas a grande quantidade de ouro. Então a gente vai ter cada vez mais várias áreas do Brasil se interligando com a região aurífera. E um dos exemplos que a gente cita para ilustrar a minha fala é a figura dos tropeiros. Quem eram os tropeiros? Tropeiros eram aqueles que conduziam tropas de mulas e essas mulas levavam no seu lombo mercadorias, alimentos para serem comercializadas, mercantilizadas na região das minas. O tropeirismo, inclusive, já caiu em vários vestibulares, inclusive já caiu até no Enem. Uma atividade que se desenvolve e principalmente o tropeirismo, certo, vai ser desenvolvido na região sul. Claro que em outras regiões você vai ter o tropeirismo, mas na região sul, uma das mais famosas rotas de tropeiros era a rota que saía de Viamão até a região de Sorocaba. Mas não eram só os tropeiros, você vai ter os comboieiros. Os comboieiros eram os homens que levavam escravos em comboios para serem vendidos na região das minas. Os próprios vaqueiros que vão levando as boiadas para também serem mercantilizados na região das minas. A verdade, meus jovens, é que gradativamente você vai ter muitas áreas da colônia começando a se interligar mercantilmente com a região das minas. Então é uma coisa que é importante. A mineração promove o desenvolvimento do mercado interno. Outra coisa que é relevante, é salutar. No mundo do açúcar nós temos o quê? Uma sociedade rural, uma sociedade ruralista. Mas no mundo das minas nós teremos o quê? Uma sociedade urbana. De vários acampamentos de garimpeiros, de mineiros, vocês percebem aí o florescimento de núcleos urbanos. As primeiras vilas foram a vila de Sabará, Mariana, Vila Rica, mas outras vilas vão emergindo, São João del Rei, Tijuco, ou seja, uma vida urbana é a marca da região das minas. E, claro, dentro de um mundo urbano, a sociedade na urbe ela é muito mais dinâmica do que uma sociedade ruralista. Então a gente percebe que a sociedade das minas era uma sociedade escravocrata, como era no mundo açucareiro, tá? Você vai ter os poderosos que mandam e desmandam, certo? Na grande massa da população, mas a gente até percebe uma diferença, porque no mundo do açúcar era o senhor de engenho, o todo-poderoso. Quando a gente olha o topo da sociedade mineira, a gente já vai perceber uma maior pluralidade. Eram ricos mineradores, eram ricos comerciantes, eram altos funcionários da coroa portuguesa. E temos também que destacar que o dinamismo dessa sociedade era maior. Por quê? Porque você vai ter uma maior quantidade de profissionais, liberais, de ofícios. Só para ter uma ideia, quando a gente olha para o auge da mineração, a mineração tem ali um recorte temporal que foi o auge de 1740 a 1760, ou seja, meados do século XVIII. Então, quando a gente observa as pessoas que viviam nas minas, apenas um terço da população mineira se dedicava à exploração mineral. Ou seja, no auge da mineração, apenas um terço da população, segundo Sérgio Buarque de Holanda, é que se dedicava à exploração mineral. Quer dizer que 2/3 da sociedade se dedicavam a outros ofícios. Seja o comércio, seja a agricultura, seja a pecuária, seja o artesanato, ou seja, era uma sociedade muito mais diversificada e, é claro, a possibilidade de mobilidade era muito maior se comparada com a sociedade do açúcar. Inclusive, a quantidade de negros forros, de negros livres, tá, era muito maior do que o mundo açucareiro. E para finalizar, a gente tem que destacar que a região sudeste passa cada vez mais a se configurar no eixo político e no eixo, econômico do Brasil. Um destaque para comprovar o que eu estou falando é a transferência da capital. A capital era Salvador, mas no ano de 1763 desloca-se a capital para o Rio de Janeiro. Em parte porque a presença da sede do poder na colônia, geograficamente mais próxima da região aurífera, daria às autoridades melhor condição de fiscalizar, de vigiar para coibir o contrabando. Segundo, porque estavam tendo vários litígios
com a Espanha nas fronteiras do sul, e o governo português queria ter mais proximidade com essa área litigiosa para dar respostas mais eficazes, certo? Para proteger os interesses da metrópole portuguesa. E, para finalizar também esse quadro, a gente tem que destacar que houve um florescimento cultural. Nós vamos ter o desenvolvimento da literatura. Na segunda metade do século XVIII, nós temos ali o arcadismo com seus temas bucólicos. Lembrando que os principais ícones do arcadismo foi Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Nós teremos o desenvolvimento da arquitetura, tá? Lembrando que na literatura você vai ter o arcadismo, mas se você olhar na música, nas artes plásticas, na arquitetura, teremos o barroco. E dentre aqueles que mais se destacaram nas artes plásticas, a gente sempre cita o Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente conhecido como o Aleijadinho. Ok, galera? Então está aí as grandes transformações geradas pela mineração no Brasil. E para fechar a mineração, a gente tem que observar, como eu agora há pouco falei, o auge da mineração se deu em meados do século XVIII. A partir principalmente ali de 1760 em diante, a gente começa a perceber uma decadência da mineração, um declínio da atividade. Por que razão? Bem, muito simples. A atividade ela vai perdendo força, por quê? Porque as jazidas vão se esgotando. As jazidas já existentes vão se esgotando e as descobertas de novas jazidas cada vez mais eram escassas. E além das descobertas serem menores, mais escassas, e das jazidas que já eram exploradas cada vez menos produzir ouro, a gente também tem como elemento que contribui para essa decadência, para esse declínio da mineração, justamente o uso das técnicas que eram extremamente rudimentares. Ok, galera? Fique com Deus. Até a próxima.